Ontem, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou um projeto de lei que obriga os presos a pagarem por suas despesas nas penitenciárias. O texto agora vai ao plenário. A autoria do projeto é do ex-senador Valdemir Moca, do Mato Grosso do Sul, e altera a Lei de Execução Penal, acrescentando a obrigatoriedade de o preso ressarcir o Estado pelos gastos com a sua manutenção no estabelecimento prisional. O pagamento poderá ser feito com recursos próprios ou por meio de trabalho oferecido pelo presídio. Esse texto já tinha sido aprovado por comissões no ano passado, mas depois de chegar ao plenário em julho de 2019, os senadores decidiram remetê-lo novamente à CCJ. Porque naquela ocasião a situação dos presos que não têm condição de fazer o pagamento provocou polêmica. O relator do projeto, que é o senador Alessandro Vieira, de Sergipe, do Cidadania, apresentou um substitutivo e nesse substitutivo ele detalha as regras e prevê que o preso sem condição de fazer o pagamento para arcar com essa despesa somente estará obrigado a ressarcir o presídio, o Estado, quando o presídio lhe oferecer condições de trabalho. Além disso, o desconto mensal não excederá 1/4 da remuneração recebida. E ao término do cumprimento da pena, eventual saldo remanescente da dívida estará extinto. Já nos casos de presos com recursos próprios, o ressarcimento independerá do oferecimento de trabalho pelo estabelecimento prisional segundo o projeto. Nesses casos, se o pagamento não for feito, as despesas se tornam dívida ativa da Fazenda Pública. Ainda de acordo com o texto aprovado, os presos provisórios também deverão arcar com custos do sistema prisional. Os valores serão depositados em conta judicial e serão devolvidos se houver absolvição na justiça. O relatório foi aprovado de forma simbólica, ou seja, não houve discussão, e agora, se for aprovado pelo plenário, segue para a análise da Câmara dos Deputados. O projeto é simbólico, né, Rafael? O projeto é simbólico, não vai dar certo, na prática vai ser muito difícil. Como é que você vai botar o cara para trabalhar se ele cruzar os braços? Fala, não trabalha. E aí, você não pode obrigar. E outra, o ressarcimento às vítimas, né, de crimes cometidos, como é que fica? Eles pensaram só na parte do presídio, na parte do governo. E as vítimas? Também não temos essa tradição aqui no Brasil de ressarcimento, que acontece em outros países. Eu entendo o apelo popular que esse tipo de proposta tem, né? E por isso alguns políticos tentam surfar nessa onda. Acho que fica embutido no projeto e infelizmente fica nublada essa discussão sobre a necessidade de a gente transformar os nossos presídios em um ambiente em que os presos possam trabalhar para ocupar o tempo, para eventualmente diminuir a influência que organizações criminosas têm dentro desses estabelecimentos e para que eles produzam alguma coisa para a sociedade. Enfim, muito melhor do que passar o tempo todo lá de papo pro ar esperando a pena acabar. Agora, fazer com que o preso pague pelo que ele custa ao Estado, me parece oferecer de bandeja, ainda mais do que já acontece hoje, o preso a facções criminosas. Porque, por mais que possa parecer, eu não acredito que muita gente ali tenha a condição de pagar o que um preso custa por mês para o sistema penitenciário. A gente ouve aí números cabulosos, né? 5 mil reais. 5 mil reais, 6 mil reais. Então, segurança máxima mais ainda. Tem números na Fundação Casa assustadores, né? Embora não seja um estabelecimento prisional. Quem vai pagar, imaginem só, quem vai pagar os custos desses presos para o Estado? Me parece que as facções criminosas pode ser de lá com uma dívida, facilmente ocupar esse espaço e vão dizer o seguinte, falar, olha, fique tranquilo que eu pago sua conta aqui. Porém, né, essa conta vai ter de ser paga por ele para a facção criminosa quando ele eventualmente sair daqui ou pela família, o que já acontece, né? Porque hoje eles pagam pela segurança, né? Para ter segurança dentro do presídio, eles têm de se vincular a facções criminosas. Para a família visitar, às vezes. Exatamente. E então, às vezes até para que a família tenha segurança financeira. Claro. Né? Ele se vincula. Exatamente. E aí a organização garante banca o sustento da família. Do lado de fora. Não, esse então, é o ponto. Imagine com essa dívida agora. É muito bonito. Seria o FIEP, né?
Fundo de Financiamento do Preso. Só que o financiador é o PCC, é o Comando Vermelho. É isso mesmo. Então é muito bonito falar isso, mas é o que o Zé Paulo falou. Na prática, você não tem como obrigar um sujeito. Vai fazer o quê? Vai ficar um guarda atrás do sujeito e falar, você tem que trabalhar aí. Na ditadura do Vargas... Bola de ferro no pé. Lá na colônia de correção que havia na Ilha Grande, não é? Isso até está relatado pelo Graciliano Ramos em Memórias do Cárcere, não é? Você tinha um grupo que era obrigado a trabalhar. É um trabalho braçal, pesado, eles carregavam vigas, só que era uma ditadura. Então o sujeito... Ou faz, né? Os guardas com a baioneta ali iam obrigando o cara a trabalhar. Agora, hoje você tem duas maneiras. Ou você tem um trabalho forçado, instituído por lei, não é? Como é comum nas ditaduras, na União Soviética, por exemplo, na Alemanha nazista, você tinha o trabalho forçado. Ou você tem o trabalho recompensado, por exemplo, descontando dias, não é isso? Remissão de pena. Isso é uma coisa. Isso existe. Porque aí você não tem... A cada 3 dias trabalhados, você reduz uma pena. Exato. Ou então, até a possibilidade do estudo também, não é? Foi incorporada por decisão judicial. Exatamente. Verdade. Então, você tem essas possibilidades. Agora, é preciso implementar para valer e espalhar essas possibilidades. Aí sim, você relacionar o trabalho e, claro, bom comportamento. Não é? Não adianta só o cara trabalhar E outra coisa... Eu sou contra isso aí. Eu acho que isso aí de remissão da pena pelo estudo ou trabalho. Eu digo quais as possibilidades legais aceitáveis, você concorda? Ou você tem a minha opinião, claro. O trabalho forçado previsto em lei, o que não é o caso. Não é o caso, ou você tem a compensação em dias. Que outra maneira você teria para fazer o cara trabalhar se ele não quer? Agora, o Rafael tocou num assunto que isso é muito popular e parece que a gente aqui, né, quando entra nesse debate, não quer... a população quer que o preso, né, se lixe, não. A gente precisa, quando a gente trata da questão da segurança pública, a primeira premissa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: segurança pública custa dinheiro. Sim. Né? Tem um custo pela tranquilidade da sociedade. Esse custo tem que ser arcado por alguém. Não existe presídio sem custo, né? Sim. Esses modelos que a gente trata de privatização de presídios, e hoje se fala muito de privatização e concessão de qualquer coisa, porque os estados estão quebrados, não tem dinheiro para nada, e precisa continuar construindo presídio, porque senão você não tem onde enfiar bandido e tirar o bandido da sociedade. Claro. Então, quando você fala... Eu sou muito cauteloso com isso, acho que tem experiências que podem ser positivas aí mundo afora, mas essa é uma função do Estado. É uma função que o Estado não pode delegar, não pode abrir mão. Se um preso custa muito caro e tem condições aí de reduzir esse custo, alguma experiência que possa ser copiada, replicada aqui, mas você vai ter que ter um agente ali penitenciário para fazer o controle, você vai ter que ter câmeras. Todo mundo sabe quanto custa a segurança pública. Quem mora em condomínio aqui, é só olhar lá o quanto o condomínio gasta com segurança, né? A mesma coisa o Estado. E a função primordial do Estado, antes de qualquer outra, o Estado foi concebido para garantir segurança pública, não é? Para garantir que o mais forte não se imponha ao mais fraco, correto? Para que não seja a lei do mais forte. O Estado, a função primordial dele é a segurança pública. Depois ele foi ganhando outras atribuições do século XIX para cá. Na saúde, na educação, no transporte. Mas a função primordial é a segurança pública. Um Estado que falha na segurança pública, ele falha em tudo. Falha em tudo porque ele falha na sua função primordial. Agora, prisão, há experiências interessantes. Por exemplo, no Japão, eles partem do seguinte princípio. Cela individual. Porque você evita a promiscuidade, evita, inclusive, o assédio físico, que muitas vezes torna o cara... Ele é obrigado a aderir a uma facção para ter essa proteção a que você se referia, né, Rafael? E ele tem ali uma segurança. E, claro, eles vão se reunir, conversar, tal, na hora do banho de sol, coisa que vai. Mas no Japão eles usam isso como um princípio fundamental na construção de uma prisão. A cela individual, até para a segurança daquele que está sob custódia do Estado, né? Sim.